Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Microbiologia no Ponto. Eu sou o João Paulo e é um prazer estar com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre moléculas biológicas importantes. E esse tema é dividido em moléculas inorgânicas e orgânicas. Dentro de moléculas orgânicas vamos falar sobre a água, ácidos, bases e sais. E dentro de moléculas orgânicas vamos falar dos grupos dos carboidratos, dos lipídios, dos ácidos nucleicos e algumas outras moléculas importantes, tá? Bem, nessa aula especificamente de hoje, dentro das moléculas inorgânicas, vamos começar falando sobre a água. A aula de hoje será apenas sobre a água, ok? Como objetivos dessa aula, eu coloquei entender as 4 características ou quais são as características que fazem da água um meio adequado para células vivas. Então, o que a água tem de diferente, o que faz essa molécula, o que leva essa molécula a ter 4 características que são fundamentais para a existência da vida como um todo, tão importante para células vivas, né, essa condição e a concentração de água, né, começar pela concentração de água nas células, ok? E depois você ter a condição de interpretar a luz do que ocorre em relação aos fenômenos da natureza e que envolvem a água. Então, se perguntar, né, por que a água é líquida nessa região, por que a água, em algumas condições, está sólida, né, na condição cristalina, por que é necessário um tempo relativamente grande para que a temperatura da água mude, por que é necessário uma temperatura tão elevada para mudar o estado do estado líquido para o gasoso. Então, entender essas questões, a ideia aqui é que vocês entendam essas questões a partir desses conceitos colocados nessa aula de hoje, ok? Bem, nessa primeira imagem aqui, dividida em 2 imagens menores, né? Na imagem A, então, a gente tem uma molécula de água, então temos a presença dos átomos de oxigênio, de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, formando essa molécula. Nessa molécula específica, né, na molécula de água, a gente tem um tipo de ligação covalente, então os elétrons estão sendo compartilhados aqui entre esses diferentes átomos. Se a gente for pegar o oxigênio, né, com 8 elétrons, ele tem um número atômico 8, e você tem aí a presença de 6 elétrons na camada de valência, enquanto que o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Então, se você quiser entender, recapitular aí como que funciona a distribuição eletrônica, entender como que os tipos diferentes de ligações, como que um átomo é eletricamente carregado, os tipos de divisões aí de um átomo, né, a presença de prótons, nêutrons e elétrons, tudo isso está explicado na aula aqui no canal, que a gente fala sobre princípios químicos na microbiologia, ok? Se você quiser dar uma revisada, então, fique à vontade. Voltando aqui para a nossa aula. Se você compara a estrutura de um átomo de oxigênio com a estrutura de um átomo de hidrogênio, você vai ver que o átomo de oxigênio é um átomo mais robusto, tem um número atômico maior, enfim. O centro desse grande átomo, quando comparado ao centro do átomo de hidrogênio, ele tem o oxigênio tem um número de prótons maior. Tendo um número de prótons maior, quando você faz esse tipo de ligação covalente, os elétrons do hidrogênio, ele é atraído de maneira mais intensa para aquela região da molécula onde o oxigênio se encontra. Daí que a porção da molécula onde se localiza o oxigênio, ela tem uma carga mais negativa, digamos assim, enquanto que o hidrogênio tem uma carga mais positiva. Recapitulando novamente, você tem no centro desses grandes átomos, no caso aqui o oxigênio, comparado ao hidrogênio, ele é um átomo mais robusto, então ele é um átomo maior. Você tem a presença de prótons que vai, de certa forma, atrair os elétrons presentes no átomo de hidrogênio. Então a porção da molécula onde se localiza o oxigênio vai ficar com essa carga mais negativa, ok? Só lembrando que os elétrons, né, eles têm carga elétrica negativa e os prótons têm carga elétrica positiva. Isso você pode ver nessa aula que eu acabei de falar para vocês, que tem disponível aqui no canal. Então isso faz com que a molécula de água ela tenha uma característica polar. Então você tem de um lado da molécula um átomo com uma característica mais negativa e do outro lado da molécula um átomo com uma característica mais positiva. Então essa polaridade é fundamental para que a gente tenha entre moléculas de água as chamadas pontes de hidrogênio. Então, se você tem esses polos diferentes, um polo de uma molécula de água atrai o outro polo de uma outra molécula de água. Uma única molécula de água é capaz de realizar 4 pontes de hidrogênio com outras moléculas circunvizinhas ali de água, ok? Então, essas pontes de hidrogênio, se você considerar uma ponte de hidrogênio ali entre 2 moléculas de água, ela é relativamente fraca, quando comparada à ligação covalente. Mas se você tem, por exemplo, um rio, um lago, se você tem a presença ali de uma grande extensão de molécula de água, uma ligada covalentemente à outra, formando essas pontes de hidrogênio, aliás, as moléculas de água ali são formadas pelas ligações covalentes, e você tem uma molécula de água ligando a outra molécula de água, você tem uma grande estrutura ali molecular muito grande de moléculas de água ligadas umas à outra, com essas pontes de hidrogênio. Então, essa ponte de hidrogênio acaba sendo relativamente importante do ponto de vista energético. Não é tão fácil assim você quebrar essas pontes de hidrogênio devido a essa complexidade que se formou ali nessa grande cadeia de moléculas de água, ok?
Então, isso é fundamental para que você tenha 4 características que tornam a água um meio aí essencial para as células vivas. A primeira dessa condição está relacionada ao ponto de ebulição da água, que é um ponto de ebulição alto. Então, para que você mude o estado físico aí da água de líquido para vapor, você precisa de uma grande quantidade de energia. Somente a 100 graus Celsius que vai começar a ter esse ponto de ebulição, né? Então, a questão das pontes de hidrogênio na água faz com que ela exerça, ela funcione como um tampão de temperatura, essas ligações. E isso faz com que você tenha essa condição da água no estado líquido na maior parte assim das regiões onde nós humanos habitamos, né? Pelo menos onde a densidade populacional é maior. Então é fundamental a condição primeira da água ter essa característica polar, dela formar essas pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio fazem com que a água tenha esse ponto de ebulição relativamente alto, para que você possa mudar ela do estado líquido para o estado de vapor. E a mesma coisa se você for pensar do estado líquido ao estado sólido também. Okay? Essa é a primeira característica importantíssima da água do ponto de vista aí para as células vivas. O segundo ponto está relacionado à densidade. Então, as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio na estrutura cristalina da água, que é o gelo, ela possibilita ao gelo ocupar mais espaço. Então, o gelo tem menos moléculas que um volume igual de água líquida. Compreendem isso? Então, isso é muito importante, pois torna a estrutura cristalina da água menos densa do que a água líquida. Por essa razão, o gelo flutua e pode servir como uma camada isolante, ali, por exemplo, na superfície de um rio, na superfície de um lago, muito importante para os organismos que vivem ali no fundo desses ambientes, né? Na superfície desses ambientes. Okay? Então, essa é a segunda grande característica da importância da água ser uma substância polar, dela ter essas ligações de hidrogênio. Okay? A terceira característica está relacionada à polaridade e a questão da dissociação de certas moléculas na água. Okay? Então, a água funciona como um solvente universal. Né? Muitas substâncias polares, então, elas sofrem dissociação ou separação em moléculas individuais na água, ou seja, elas são dissolvidas ali na água. Né? A parte negativa das moléculas de água é atraída pela parte positiva das moléculas do soluto, ou substância dissolvente, e a parte positiva das moléculas de água é atraída pela parte negativa das moléculas de soluto. Então, substâncias como, por exemplo, sais, né, que são compostos de átomos, grupos de átomos, né, e elas são mantidas unidas por ligações iônicas e elas tendem a dissociar-se em cátions e ânions separados ali na água. Portanto, a polaridade da água ela vai permitir que as moléculas de muitas substâncias diferentes se separem, sejam circundadas por moléculas da água. Então, daí a importância, né? Por exemplo, você toma um medicamento, nesse medicamento a composição dele, de repente, lá tem um sal. Como que um alimento, né, tem um sal ali? Como que isso é dissociado na célula e como que nós vamos utilizar aquele composto, né? Na sua maneira ali, na sua maneira como ele deve ser utilizado pelo organismo. Então, daí a importância da dissociação dessas moléculas pela água, tá? E, finalmente, a quarta condição, né, está também relacionada à polaridade da água e ela vai explicar esse seu papel característico, porque ora a água vai funcionar como reagente, ora a água vai funcionar como produto. Em muitas reações químicas isso ocorre. Então, isso ocorre porque a polaridade ela vai facilitar a separação e a reunião de íons hidrogênio e íons hidróxido. Então, esses íons H+, esses íons OH-, eles estão presentes em reações muito importantes do ponto de vista energético, né? Como, por exemplo, nas reações de síntese, nas reações de hidrólise, e que são reações aí importantes para a existência da vida, para replicação, multiplicação, crescimento, enfim. Sobre todos os aspectos, a gente vai estar realizando esses tipos de reações, ok? Então, nessa imagem aqui, a gente tem a reação de síntese que se dá da esquerda para a direita, né? Então, a gente tem aí a presença de uma glicose, uma frutose, ocorrendo a desidratação, perdendo, né, esses íons, hidróxido e os íons hidrogênio, aí perdendo uma água, né? Você tem uma síntese por desidratação, formando aí uma molécula mais complexa, no caso a sacarose. E quando você tem adição de água, você tem um processo de hidrólise, e você vai estar quebrando essa molécula maior em moléculas mais simples, aí formando a glicose e a frutose, tá? Então, são processos fundamentais aqui, exemplificados por essas substâncias, mas a gente tem outras diversas ocorrendo aí no nosso corpo, a nível celular, a nível microbiológico também, na célula dos micro-organismos, ok? Bem, outra coisa importante também em relação à polaridade é que a água é uma importante fonte de hidrogênio e oxigênio, que são incorporados em inúmeros compostos orgânicos nas células vivas. Então, pessoal, o que eu queria que vocês tirassem dessa breve explanação aqui é a importância da água e os processos que ela está diretamente relacionada, por ela ter essa condição de polaridade e por essa condição de polaridade permitir que a água se forme ali ligações, ou pontos de hidrogênio entre outras moléculas de água. Então, ela vai permitir que todos esses processos fundamentais aqui ocorram, ok? Muito obrigado pela presença de vocês, um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Essas são as referências utilizadas. Até mais, obrigado.